Olá, sou a professora Welda, sou professora do componente de matemática. Eu, particularmente, gosto muito de matemática. E você, do outro lado da telinha, também gosta? Hoje estamos aqui com a turminha do 6º ano. Estamos hoje com o conteúdo Sistema de Numeração. Vocês já pararam para pensar que os números estão por toda parte? Desde quando nascemos, temos a data do nosso nascimento. Precisamos de identidade, precisamos de CPF, precisamos medir a nossa altura, a nossa massa. Se precisam ligar para a gente também precisa de um número de telefone. Como vocês conseguem ver aqui nas imagens que os números estão por toda parte. Desde a nossa ida ao supermercado, quando compramos, fazemos a nossa feira e nos itens também com a presença do código de barras. Mas vocês já pararam para pensar em 3 perguntinhas que eu coloquei aqui para vocês? Como surgiram os números? Quais foram as primeiras formas desse princípio da contagem? Sempre existiram os números? É isso que a gente vai ver durante a nossa aula de hoje. Lá no nosso livro, no primeiro capítulo, tem uma historinha sobre os números. Se você tiver curiosidade, vá lá e leia com muita atenção. Aqui eu trouxe algumas imagens para vocês que mostram como se dava esse processo de registro lá na antiguidade. Como é que os nossos antepassados faziam essa forma de registro. Então eles utilizavam riscos em ossos, riscos em madeiras, riscos em cavernas, nós em cordas e aquela velha historinha do pastor que saía com suas ovelhas para pastarem e aí fazia aquela correlação. Para cada ovelha, uma pedrinha. Eles sentiam essa necessidade porque eles precisavam da contagem, de medir suas terras e principalmente de fazer troca de produtos. Mas eu já falei tanto em sistema de numeração. E o que é um sistema de numeração? Sistema de numeração é o conjunto de símbolos que serve para escrever e ler um número. Olha aqui essa imagem que eu trouxe para vocês. Antigamente, que eu mostrei ali as imagens para vocês, diz que cada tracinho representava uma unidade. Esse é o primeiro registro que temos. Só que com o passar dos tempos, houve-se a necessidade de vários sistemas de numeração. E aí a gente vê justamente essa evolução da escrita. Olha aqui. Esse é o sistema de numeração maia. Ele usava 3 símbolos. A bolinha para representar uma unidade e o tracinho que já representava 5 unidades. Também é o único sistema de numeração que naquela época fazia a representação do zero. Olha como era estranho. O zero representado por esse símbolo. Mas aí vieram outros estudiosos e estudaram mais um pouquinho e descobriram outro sistema de numeração. Olha esse daqui, sistema de numeração romano. Agora a gente vai ver o sistema de numeração egípcio. É o sistema de numeração mais antigo que temos hoje. Ele, naquela época, há 3.300 anos antes de Cristo, eles utilizavam apenas 7 símbolos para poder fazer essa representação. Vamos aqui dar uma olhadinha. Traços para representar as unidades. Esse aqui, ó, em formato de calcanhar, representava 10 unidades. A corda enrolada, 100. A flor de lótus, 1000. O dedinho dobrado, 10.000. O girino, 100.000. E esse homem ajoelhado, 1 milhão. Esse era o nosso sistema de numeração egípcio. E aí vieram os babilônicos. E aí eles estudaram o sistema de numeração babilônio. Olha aqui que interessante. Ele é famoso por ele ser sexaginal. Sexaginal por quê? Porque ele representava de 60 números para a gente poder fazer essa correlação do princípio da contagem. Com apenas 2 símbolos diferentes. Vamos olhar. Olha os 2 símbolos que eles utilizavam. Esse que representa a unidade, ele chamava de cravo.
Esse que representava 10 unidades, ele chamava de asno. E aí ele já fazia, como a gente mostra aqui no quadro, essa contagem. Do 1 ao 9, para cada unidade, ele pegava um cravo. Do 10 em diante, ó, ele já utilizava um asno. Quando fosse para o 11, era um asno e um cravo. Quando ele terminava aqui, no número 59, ele começava tudo novamente. Algo muito interessante sobre esse sistema de numeração babilônio é que a gente tinha que prestar atenção nos espaços de um símbolo para o outro. Aqui a gente tem o sistema de numeração romano. A gente ainda hoje utiliza esse sistema de numeração. Em que ele aparece? Estamos lá estudando geografia, história e lá aparecem os séculos. No relógio, tem alguns relógios com um mostrador com algarismo romano. Em nome de pessoas, Papa Bento XVI. Então, até hoje a gente faz a utilização do sistema de numeração romano. Vamos olhar aqui o quadro. Ele utilizava 7 símbolos. Esses símbolos são letras e cada letra tinha um valor diferente. Olha aqui, a letra I correspondendo a uma unidade. A letra V, 5 unidades. A letra X, 10 unidades. A letra L, 50 unidades. A letra C, 100 unidades. A letra D, 500 e a letra M, 1000. E aí eles poderiam fazer a representação de qualquer algarismo utilizando essas letras. Só que a gente ia utilizar bastante letra quando a gente fosse escrever um número bem maior. Então, vieram outros estudiosos e trouxeram para a gente o sistema de numeração que hoje a gente utiliza, que é o sistema de numeração indo-arábico. Indo por quê? Porque foi descoberto lá no Vale do Hindu. Arábico por quê? Porque ele foi aperfeiçoado pelos árabes. E aí a gente vê nesse quadro a evolução dessa escrita, olha aqui que interessante, até chegar aos dias atuais. Hoje, com apenas 10 números, 10 símbolos, a gente consegue escrever qualquer algarismo, ok? Vamos aqui para as características desse sistema que utilizamos hoje. A primeira delas, quais são os 10 símbolos que utilizamos? Olha ali, ó, na gravura, do 1 ao 9, mais o símbolo 0. Antes, só o sistema de numeração maia fez uma representação por 0. E ela não foi muito bem aplicada pelos estudiosos, mas o sistema de numeração indo-arábico trouxe já essa representação para o 0. Outra coisa, o nosso sistema de numeração, ele é decimal. Por quê? Porque a gente pode fazer agrupamentos de 10 em 10. Outra coisa muito interessante é que também o nosso sistema de numeração, ele é posicional. O que isso quer dizer? Que à medida que o número ele ocupa uma posição, ele vai ter um valor diferente. E eu trouxe aqui uma imagem para poder representar. O número 323. Quantas vezes o 3 aparece? 2 vezes. Ele aparece aqui, ó, na posição das unidades, então ele vale 3 unidades. E ele aparece aqui também na posição das centenas, então aqui ele representa 3 centenas, que corresponde a 300. Então, o nosso sistema de numeração, a partir da posição que o número ele ocupa, ele também vai ter um valor diferente. Trouxe também para vocês a reta numérica. Isso é interessante porque quando a gente faz a disposição dos números em uma reta numérica, a gente assemelha a unidade a uma distância padrão e quanto mais esses números se distanciam do 0, ele vai ficando maior.
Quanto mais esses números se aproximam do zero, esses números vão ficando menor. Olha esse quadro que eu trouxe para vocês. O quadro do valor posicional. Ele obedece duas coisas. A classe e a ordem. Na classe das unidades simples, a gente tem a primeira, a segunda e a terceira ordem. Na classe dos milhares, a gente tem a quarta, a quinta e a sexta ordem. Na classe dos milhões, a gente tem a sétima, a oitava e a nona ordem. Seguindo dessa forma: unidade, dezena, centena. Unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, unidades de milhão, dezenas de milhão e centenas de milhão. Vamos ver esse exemplo. Vamos agora considerar o número natural 97.025 e vamos localizá-lo aqui nesse quadro do valor posicional. Vamos ver quantas unidades esse número tem? Olha aqui. Quantas unidades? 5. Quantas dezenas? 2. Quantas centenas? Nenhuma. Quantas unidades de milhar? 7. E quantas dezenas de milhar? 9. Outra coisa muito interessante é que as pessoas que trabalham com cheque, aqueles empresários, por exemplo, eles precisam preencher o cheque e tem duas coisas importantes que ele tem que colocar lá. Primeiro, é o número graficamente, né? Os símbolos do número, lá no valorzinho do cheque. Depois, ele tem que escrever esse número por extenso. Olha aqui esse número escrito. Como é que eu vou escrevê-lo? 97.025. Então, é uma dica muito interessante em relação aos números que a gente pode escrever ele através do símbolo, do numeral, e também a gente pode escrever ele por extenso. Agora chegou o momento do nosso exercício. Vamos recapitular o que a gente aprendeu hoje? Sistema de numeração. O que é um sistema de numeração? O sistema de numeração egípcio, o sistema de numeração maia, o sistema de numeração babilônico, o sistema de numeração romano e o sistema de numeração que temos atualmente, que é o sistema de numeração indo-arábico. Aprendemos também o valor posicional dos números, vimos o quadro de valor dessa posição e vamos trazer aqui uma atividade que a gente está fazendo aqui hoje com vocês. Eu gosto muito de contextualizar a atividade com o momento, com o nosso dia a dia. E aí eu trouxe essa informação de algo que já está nos atormentando há quase um ano, né? Já vai fazer um ano que estamos vivendo a pandemia. E olha a notícia que eu trouxe. Segundo o Ministério da Saúde, 739.503 pessoas foram diagnosticadas com o novo coronavírus. Essa manchete, essa informação é da data de 11 de junho de 2020, ou seja, ano passado, quando a gente estava ali no 4º mês de pandemia. O que é que a letra A pergunta? Organize o número em destaque no quadro de valor de lugar, né? Que é o valor posicional. Obedecendo a quê? Obedecendo a ordem e as classes. Então, vamos fazer aqui? Nós temos as unidades, dezenas, centenas, na classe das unidades simples. Nós temos aqui as unidades de milhar, as dezenas de milhar e as centenas de milhar na classe dos milhares. E quando a gente tem um número e vamos organizar, a gente sempre coloca ele obedecendo da esquerda para a direita. Olha o número que a gente tem ali, 739.503. Então a gente vai colocar 3, 0, 5,
9, 3, 7. Olha aí que interessante. Vamos ver qual é o valor posicional desses números. Eu tenho 3 unidades, 0 dezenas, 5 centenas, 9 unidades de milhar, 3 dezenas de milhar e 7 centenas de milhar. Então, a gente já fez a organização desses números. Mais na frente, a gente vai ver, em relação aqui o 3, o valor posicional deles, que eles assumem valor diferente. Algo que a gente estudou também é que, se tivermos a necessidade de escrever esse número, a gente também pode. Olha ali o que a letra B pede. Escreva por extenso o número de pessoas diagnosticadas com o novo coronavírus, de acordo com a notícia. E na matemática, a forma como a gente escuta o som desse símbolo, desse número, nos ajuda bastante. Vamos aqui escrever ele. 503 pessoas que preenchem cheque diariamente precisam muito estar atento à escrita dos números. Então, ó, colocamos ele no quadro de valor, o valor posicional, e também podemos fazer a escrita dele. 739.503. Vamos ver se tem outra questão. Olha aí a letra C. Assinale a alternativa que apresenta a decomposição correta dos números em destaque, justamente em relação a esse valor posicional que o número obedece, dependendo da posição que ele ocupa. Olhem aqui, nós temos uma questão objetiva de múltipla escolha em que só uma alternativa está correta. Eu gosto muito de fazer eliminando as alternativas que não condiz muito com a realidade. Como eu falei para vocês, sempre a gente vai fazer essa análise obedecendo a esquerda para a direita. Então vamos aqui analisar. 739.503. Olha aqui, eu disse que tinha quantas unidades? 3 unidades. Olhem, 3 unidades, 3, 3. Olha essa última alternativa, 30. 30 são 3 dezenas. Então, a última alternativa, ó, não é a correta. Temos agora a primeira, a segunda e a terceira para analisar. 0 dezenas. Então, esse número, ele não tem dezenas. Vamos olhar aqui. 500 é o quê? 5 centenas. 50 é 5 dezenas. E aqui o 500. E aí? Eu não tenho dezenas. Então, a minha segunda alternativa, ela está, ó, errada. Temos agora só 2 alternativas para analisar, que é a primeira e a terceira. Eu tenho 3 unidades. Eu tenho nenhuma dezena. 5, qual é a posição do 5? 5 centenas, que equivale a 500. Olha aqui, ó, 500 e 500. As duas estão corretas até agora. Vamos para o próximo número. O número 9, ele está aqui, ó, unidades de milhar. Unidades de milhar. Então, ele vale quanto? 9.000. Vamos ver aqui. 9.000, 9.000. Continua correta as duas alternativas. Vamos para o próximo número.
3. 3 dezenas de milhar, que dá quanto? 30 mil. Olha, vamos olhar aqui. 30 mil e 30 mil. As duas, será se vamos ter duas alternativas corretas? Vamos analisar mais um pouquinho? 7 é o próximo número. O 7, ele tem, 7 centenas de milhar, que equivale a quanto? 700 mil. Olha aqui, 7 milhões e aqui 700 mil. Então, qual é a nossa alternativa correta? A nossa alternativa correta é a número 3. Hoje aprendemos muita coisa na nossa aula. Aprendemos sobre o sistema de numeração. Tivemos 3 questõezinhas para exercitar. Você aí de casa pode resolver as questões que tem no seu livro. Pode pedir ajuda do seu professor. Nossa aula fica aqui com aquele sentimento de saudade. E tchau, tchau!